Oi, gente. Então, esse daqui é um vídeo bônus da aula 25, que é sobre o método que eu chamo, né? Método dos 17 segundos que eu faço, tá? O que que é isso? Como tudo que a gente já viu, né, durante o treinamento e para pessoas que também conhecem mais sobre física quântica e tal, já estão por dentro, a tua frequência vibracional elevada é o que faz as coisas acontecerem. Quando a gente tá lá no pico da escala emocional, por exemplo, sentindo alegria, né, do contentamento para cima, contentamento equivale à gratidão, né? Sendo agradecido, estando contente, do contentamento. Depois tu sobe um pouquinho, tu vai para vivacidade, para fé, né? Depois tu vai para liberdade, pro amor, para apreciação, para alegria. Inclusive o conhecimento também está dentro da escala emocional, né? Escala emocional ou escala Hawkins, né? Que mede em hertz, porque todos nós temos uma frequência, né? Que nem uma TV, que nem um rádio, que nem um celular, enfim. Tem que estar acima de 200, de 200 não, a maioria está nos 200, acima de 400 Hz, né, para que as coisas aconteçam. Por que é importante isso? Por que é importante estar no pico da escala emocional, como eu digo? Ou lá, acima de 400 Hz. Por quê? Porque essa é a frequência aonde tudo acontece. Essa é a frequência dos milagres, como dizem. Sabe aqueles áudios subliminares que a gente vê no YouTube, a frequência dos milagres? Aquilo dali é uma frequência subliminar, né? Uma frequência Hertz acima de 500, que é aonde tudo acontece. Só que essa frequência tu tem que emitir. Tu tem que vibrar essa frequência. E no momento que tu fica vibrando essa frequência, tu tá na mesma frequência da tua fonte. Nós sabemos, né, que cada um de nós tem uma parte de Deus, né? Nós temos Deus dentro de nós, é a nossa alma, o nosso âmago, a nossa fonte, a nossa centelha divina, né? Algumas pessoas, elas estão distantes de Deus, distantes da sua centelha divina, né? Quando elas ficam lá naquela densidade, né? De medo, frustração, muito sentimento de mágoa, de ressentimento, inclusive as doenças vêm aí, né? As pessoas que, por exemplo, que desenvolvem câncer é porque elas têm muita culpabilização, muita culpa e mágoa também, né? A culpa é um dos piores sentimentos que existe. É a negação, né? É como se negasse tu como pessoa, como ser humano, enfim, como ser que tu é. Então, por que é importante estar no pico da escala emocional? Porque tu vai estar vibrando a frequência de Deus. Tu vai estar na mesma frequência aonde tudo acontece, aonde tudo que tu pede é atendido, né? Às vezes, tu vai oscilar um pouquinho, como eu digo, porque tu tá na fisicalidade, tu tá humano, né? Então, o importante é, se tu oscilar um pouquinho, tu voltar, entendeu? Não ficar muito tempo ali, ó, no medo, na frustração, e subindo. Uma dica muito boa, eu já mandei várias fotos pra vocês, né, da escala emocional, da escala Hawkins, escala de contemplação, que é tudo a mesma coisa. E ali tu vai te orientando, né? Tu vai identificando, onde é que eu tô? Onde é que tá a minha vibração hoje? Tô do contentamento? Tô na vivacidade? Né? Aí é que tá. Então, se tu, por exemplo, estiver muito lá embaixo, estiver no medo, por exemplo, vai subindo de 3 em 3, entendeu? Não vai... É impossível para uma pessoa que ela tá na fisicalidade, que ela tá humana, lá do medo, ela ir lá pra alegria. Não tem como. Se acontecer isso, vai ser algo muito radical a nível subconsciente para ela e vai ser super momentâneo. Ela tem que criar constância nisso. Isso sim é algo que tem que estar sempre, né, bem evidenciado para ti. Tu não precisa ficar 24 horas pensando no teu desejo, como eu já falei, mas tu tem que sempre estar atento à tua vibração, à tua frequência tá altinha, tá? Então vamos falar sobre o exercício. O exercício esse que eu chamo de 17 segundos, ele é assim, ó. Primeira coisa é tu meditar, tá? Se tu não faz nenhum tipo de meditação, não tem problema.
Tu pode começar com uma meditação guiada. Qualquer tipo de meditação que tu fizer é o certo, tá? Por quê, gente? Porque nenhuma pessoa... claro que a gente sabe de tudo, né? Em forma de ser vibracional. Mas quando a gente vem pra fisicalidade, a gente vem pra ganhar esse corpo humano... o que acontece? A gente desaprende algumas coisas, né? Mas lá no teu âmago, no teu ser... O teu eu interior sabe de tudo. Só que assim, ó, quando a gente é pequenininho, criança, a gente não sabe, né? A gente vai aprendendo. E como que a gente aprende, né? Colocando aquilo como hábito constantemente, né? É a mesma coisa a meditação. A meditação, cada vez que tu praticar ela, tu vai ganhando mais constância nela, tu vai ampliando ela. É a mesma coisa da ampliação da consciência, é a meditação, né? Nos outros 2 treinamentos, principalmente no primeiro treinamento que eu fiz, eu falei muito sobre a meditação. Eu tô pensando muito em fazer um outro treinamento de novo, que é uma ideia que eu tive que eu acho que é muito boa. Mas depois eu comunico com vocês, que também vai ser mais para esse lado espiritual e emocional, ele vai ser muito mais focado nisso. Bom, mas o que ocorre? Na meditação, se hoje tu faz uma meditação e tu acha que é errada, não existe meditação errada. Tu tem que ir tentando, entendeu? Até tu chegar ao ideal. O ideal realmente é simplesmente tu observar os teus pensamentos. É tu te colocar num lugar calmo e ir só com a respiração. Mas eu, quando iniciei, por exemplo, eu fazia guiada, depois eu fazia com musiquinha. Até hoje eu consigo meditar assim, ao mesmo num ambiente que tenha outras pessoas, enfim, sabe? Tu fica num cantinho assim. A oração, não súplica, né? Pelo amor de Deus. Ó, súplica. Tu suplicar, né? Por favor, meu Deus, me consiga isso. Isso é súplica, isso não é oração. A oração é aquela onde tu já entra num estado de, no mínimo, agradecimento, como eu sempre digo. E para quem entender melhor depois, já vai entrar no estado de amor e apreciação por já ter aquilo. Mas se entende bem a gratidão, pode ficar na gratidão por enquanto, não tem problema, tá? Mas não naquele sentido da oração, ai, por favor, de súplica, não. Mas a oração, ela já é um estado de meditação, né? Onde tu te concentra, onde tu... É isso. A meditação é tu olhar para dentro de ti, tá? Então, a primeira etapa dessa técnica que eu desenvolvi, que é bem parecida com outras técnicas que tem por aí, deve ter alguma coisa parecida, é primeiro tu meditar. E aí tu medita por no mínimo 15 minutos, tá? Tu tenta ali. Por isso que eu digo que tem que ir aos pouquinhos. Por exemplo, tu não vai conseguir meditar a primeira vez que tu for meditar 15 minutos. Ou tu vai dormir, ou tu vai cansar. Por quê? Porque o teu cérebro, o teu mecanismo de foco, todos os teus padrões neurológicos, comportamental, lembra que tudo segue o mesmo padrão? Eles estão assim, aceleradinhos. Tu tá em estado de beta aqui, ó, acelerado. Então vai ser difícil tu fazer 15 minutos no primeiro dia. Tu tem que começar aos pouquinhos, tá? Tudo é gradual. Aí, quando tu entra num estado de meditação, que tu entra pro alfa, né? Depois tu pode passar pra teta, que é excelente. E depois tem estágios mais profundos, né? Como delta e tal. Mas do alfa e do teta já tá ótimo. E aí, o que acontece? Fica muito mais fácil de tu influenciar o teu subconsciente quando tu entra num estado de teta. Alfa é como se fosse aquele soninho, né? E teta já tu tá viajando, mas tu ainda tá consciente. Aí, meditar, tu não pode ficar pensando, por exemplo, em coisas ruins, tu não pode ficar pensando em alguém que faleceu, tem gente que acha assim que tu vai visitar o mundo espiritual e tu vai ver todo mundo já, teus antepassados. Não, até pode, né, eu já vi, mas calma lá. Tu tem que ir primeiro em busca da tua paz interior, do teu bem-estar, entendeu? É como se fosse te dar um tempo, desliga um pouco daqui. Desliga um pouco do estresse, desliga um pouco de tudo e segue a tua respiração e vai meditar. Essa é a primeira etapa do treinamento. Então, quando tu já tá... da técnica. Então, quando tu já tá mais apto, né? Vamos dizer que faça uma semana que tu venha fazendo isso, tu já ganhou uma certa... um certo hábito com isso, né? Aí a primeira coisa da técnica é tu meditar, no mínimo uns 15 minutos. Tu vai literalmente limpar os teus pensamentos, né? Ou como o Osho diz, que o ideal é sempre só a gente observar os nossos pensamentos. Então, tu vai estar literalmente limpando a tua mente.
né? Num primeiro instante. Tu vai te sentir bem, tu vai se sentir leve. E aí, tu vai procurar sentimentos bons. É muito importante para qualquer técnica que alguém venha te ensinar. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem treinamento comigo, que acompanham muitos grupos de Facebook. Eu ainda continuo em alguns, assim, eu nem sei porquê. Porque grupos de Facebook que falam sobre lei da atração e já virou mais uma religião. E aí falam muita bobagem, muita besteira. Nossa. E aí, coitadas das pessoas que estão precisando de ajuda, olham aquilo e acham que aquilo é verdade. E aí criam mais crença resistente. O que acontece? Tu vai fazer isso, tá? De buscar um sentimento bom. Então, antes de qualquer técnica, se tu ver por aí alguma técnica, algum exercício, sempre tu vai ter o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, né? Se tu quiser fazer, faz. Mas sempre antes de qualquer técnica, procura um bom sentimento, procura uma ancoragem boa, que agora eu vou ensinar. Procura sempre, muitos já sabem do que eu vou falar, né? Mas procura sempre isso, bons sentimentos, sempre no bem-estar. Tudo que tu for fazer na tua vida e tu tiver no bem-estar, acontece. É simplesmente tu assegurar essa emoção. Eu vou falar agora. Aí o que acontece? Tu tá lá, meditou, né? Limpou a tua mente. Tu vai procurar sentimentos bons. Então tu pode fazer o sentimento de ancoragem. Lembrar lá de alguma coisa que tu goste, tipo do dia que tu casou, do dia que nasceu teu filho, o dia que tu fez a ultrassonografia e viu o bebezinho, o dia que tu... Ai, coisa boa, o dia que tu saiu com as tuas amigas que fazia horas que tu não via e tu matou aquela saudade. Tu vai procurar sentimentos bons. O dia que tu adquiriu um bem, né? Um bem assim, um bem material, tipo um carro, a tua casa, né? Que a gente sabe que não é só aquilo de material, né? Tem muito sentimento junto e é isso que materializa. Lembrar com amor, com carinho, né? E aí tu agradecer por aquilo, tu sentir amor por aquilo, enfim. Aí tu procura isso, procura ancoragem, começa a lembrar de eventos bons e sobe a tua frequência vibracional, te eleva. Quando tu tiver, aí tu assegura essa emoção boa. Quando tu tiver lá no pico da escala emocional, pode pegar a escala emocional, aquela que eu mandei pra vocês, eu colava em tudo aquilo. Eu colocava assim nos meus cadernos, acho que até tenho aqui pra mostrar. Aqui, ó. Eu colocava tudo assim, ó. Aqui, ó, que era do 7 pra cima, no mínimo, que eu tinha que estar sempre, né? Do contentamento, esperança, otimismo, expectativa positiva. Vai chegar uma hora que tu já vai acordar, assim, ó, na vivacidade e na felicidade, né? Às vezes oscila um pouquinho, a gente se deixa bater, às vezes, mas tu te eleva de novo. Então, se tu quiser anotar, imprimir, colar, faz isso. Então, quando tu chegou lá no pico da escala emocional, que é, ó, amor, apreciação, liberdade, poder, conhecimento, alegria, né? Tu tá lá no pico da escala emocional, tu assegura essa emoção lá por no mínimo 68 segundos, entendeu? Aí tu assegura aquilo. E aí tu começa a visualizar, ou se tu quiser até falar, tu pode falar, né, sobre o teu desejo. Tu vai naquela emoção boa, naquela frequência vibracional boa. Tu, por exemplo, tu quer um trabalho, não sei, qualquer desejo que tu tenha. Porque essa semana eu sei que vai acontecer. Eu não gosto muito de colocar tempo, né? De colocar data, porque eu acho que tudo é agora. Mas tu pode colocar como se fosse agora, né? Por exemplo, eu sei que nessa semana vai acontecer de alguém vir me procurar. Existem infinitas possibilidades para que isso aconteça. Eu estou aberto a isso. Eu estou aberto para que acontecimentos venham até mim. Enfim, tu define o que tu quer falar. Tu pode fazer um textinho para ti. Mas o importante é tu falar, sentir, visualizar o teu desejo, visualizar o que é. Tu pode ir lá, te imaginar, né? Tipo, que nem um sonhozinho, que nem um cineminha, assim. Tu te imaginar, tu caminhando e na frente da empresa que tu quer trabalhar, por exemplo. Entendeu? E tu estando lá. Desejo a pessoa dos meus sonhos. Não sei, qualquer coisa. Mas o importante é tu lá no alto da escala emocional, quando chegou naquele momento que tu segurou o sentimento, tu
ficar, eu acho que no mínimo seria bom assim 1 minuto e meio a 2 minutos, que é pouquíssimo tempo, né, gente? Mas tu assegurar essa vibração e tu falar, porque eu sei que já está pronto, porque eu sei que eu mereço, eu sei que isso é meu, entendeu? Ai, coisa boa sentir isso, sentir essa vibração, né? Então tu assegurar isso, gente, eu fiz isso para trabalho, eu fiz isso para minha casa, pro meu apartamento, eu fiz isso, tudo que eu tô fazendo aqui, que eu tô trabalhando com vocês. Isso não é à toa, tudo isso eu estou deliberando muito mais. Então, isso é deliberar. E aí, quando tu sai ali daquele estado, tu vai ficar num estado meditativo, né? Eu acho que no mínimo 2 minutos, gente. No mínimo mesmo. Eu chego a ficar uns 5, 10 minutos, eu acho. E aí tu fica ali. E aí tu pode fazer isso, por exemplo, uma vez ao dia, né? Tu pode fazer isso. E depois de fazer isso, de sentir toda essa vibração, tu vai sentir o teu corpo tremer, sabe? Tu vai sentir a frequência vibracional lá em cima. Por exemplo, se tu quer o trabalho, tu vai ficar lá, segurar essa emoção e vai falar várias coisas boas, porque eu sei que eu mereço, porque eu sei que muitas pessoas vão aparecer, ou uma pessoa em específico vai aparecer para me dar essa oportunidade. Enfim, tu fala o que tu quiser, mas tudo de bom, sem dúvida. Confiança total. Entendeu? Fé. E aí, depois disso, tu vai brincar com os teus filhos, tu vai sair com teu marido ou com a tua esposa, tu vai pro cinema, tu vai, sei lá, liga tua televisão na Netflix, tu vai olhar um vídeo engraçado, tu vai, sei lá, vai dar uma saidinha, vai caminhar umas quadras, vai relaxar. Isso é soltar. Gente, se vocês fizerem isso direitinho, eu tenho certeza que acontece, porque comigo sempre aconteceu, sempre. Inclusive eu quero fazer um treinamento que nesse aqui a gente fez quase todos os dias, acho que foi todos os dias, acho que foi 2 dias só que não teve, né, os exercícios, né, para mudança de paradigma, né, para mudança de crenças. Eu quero fazer onde todos os dias eu vou colocar técnicas. Então, no mínimo umas 30 técnicas, né? Meus treinamentos todos são 30 dias. Já teve gente que me disse, tem que fazer de 20, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes as pessoas querem botar pitaco, né? Querem dizer que tu tem que cobrar mais e fazer por menos. É menos dias, mas é no mínimo 30 dias para vocês começarem a entender o negócio, né? E eu aprendo muito também junto com vocês. Não que eu saiba tudo, não sei nada ainda, tenho muito que aprender. Só que essa técnica é muito poderosa. E tem outras também que eu conheço, que eu já fiz, que eu quero muito fazer. Podia até fazer um livro disso, né? Vai sair, uma hora vai sair também. Mas tudo gradualmente, né? Então, é isso, gente. Esse exercício aí é a melhor técnica que eu já fiz. Só que tem que ter esses passos, como eu falei, tá? Meditar, ancorar sentimentos bons, segurar o sentimento, no mínimo 68 segundos, no mínimo 1 minuto e meio, tá? E depois tu falar tudo que tu quer, sentir, e pode falar, tem que estar num lugar sozinho, né? Tu pode falar, pode gritar o que tu quiser, pode botar pra fora o que tu quiser, que aquilo vai acontecer por no mínimo mais 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Eu chego a ficar uns 4. Nossa, olha, aconteceu comigo em menos de 24 horas, gente. É menos de 24 horas acontece. Claro que depende da tua resistência. Me pega uma coisa, não me pega uma coisa lá, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero não sei o que, muito distante. Tu pode ganhar na Mega Sena, tu pode ganhar muito mais do que milhões, tu pode ganhar muito mais do que 6, 10, 30 milhões, tu pode ganhar muito mais. O que ocorre? Tu tem que sempre tem que ser algo, como eu digo, neurologicamente correto pra tua mente, senão a tua própria mente vai ficar rindo de ti. Da onde que tu é rica? Se tu sempre odiou riqueza, entendeu? Tem que ser uma coisa assim que tenha uma mentalidade congruente, tem que ter uma congruência mesmo, tem que ter uma afinidade com aquilo. Então, aos pouquinhos tu vai te transformando naquilo que tu quer. Mas se tu pegar um desejo que seja, que tu queira realmente, que seja uma coisa assim, neurologicamente correta, né, pro teu subconsciente, tu consegue. Eu consegui, das vezes que eu fiz, e que eu queria muito algo, acho que foi numa média de 24 horas. 3 vezes eu me lembro que foi 24 horas, apareceu alguém pra me vender nossa, quando eu soltei o negócio, assim, que eu queria, por exemplo, a minha casa, foi tanta oportunidade que veio, gente. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Um senhor que trabalha na empresa do meu marido,
que na verdade ele é terceirizado, é uma empresa que é beneficiadora de arroz, que é o que movimenta assim aqui no Rio Grande do Sul, aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, a economia. Então esse senhor, ele era terceirizado, ele fazia compra e venda, eu acho, dos produtos do arroz. E aí ele montou literalmente uma cidade, meio que pra fora, assim, aqui na cidade. E ele tava vendendo terrenos, casas lindíssimas, alto padrão, só que um pouquinho afastado da cidade. E aí ele disse assim, não, tu paga como tu puder, paga por mês. Imagina, gente. E eu achava, assim, que eu tinha que ter 1 milhão pra comprar uma casa, que eu tinha que fazer um financiamento que vai dar minha alma. Tudo porque a gente se condiciona. Tu viveu tanto tempo naquele problema que tu te condiciona ali. E quando eu soltei aquilo, apareceu uma oportunidade de tudo quanto foi lado. É bárbaro. Tá? É isso então, gente. Beijos, obrigado.